Muito bem, boas-vindas ao Terapia de Resistência. O Terapia de Resistência, ele acabou se tornando esse aulão que você está tendo a oportunidade de assistir agora. O que acontece é que, numa certa data, eu tive a oportunidade de juntar um grupo de pessoas para poder ensinar para elas exatamente esse conteúdo que eu vou passar aqui para você. A gente fez uma imersão de uma manhã e eu decidi pegar os principais pontos daquilo que nós trabalhamos na imersão e gravar essa aula para você. Espero que te ajude pra caramba, espero que faça muito sentido para a sua vida, tudo aquilo que a gente for trazer aqui, tudo aquilo que a gente for trabalhar. Eu posso te dizer o seguinte, o conteúdo que você vai ver aqui, ele não é um conteúdo difícil. Eu sei que muitas vezes ao longo da nossa jornada aqui vai parecer que o conteúdo que eu estou trazendo é um conteúdo complexo, é um conteúdo difícil, é um conteúdo complicado. Eu sei que vai parecer dessa forma. E existe um motivo para isso. Existe um motivo que é você... No geral, a maior parte de nós não conhecemos de filosofia, não conhecemos de história, não conhecemos de ciência tradicional. Apesar de muitas vezes a gente se deparar com uma ou outra leitura que cita alguma coisa de filosofia, de pensamento filosófico, uma e outra coisa de história, às vezes a gente não consegue encaixar todas as peças no lugar certo. O que eu vou fazer dentro desse aulão é te levar por uma jornada, e eu sei que essa jornada algumas vezes vai parecer que ela está sem rumo. Eu já estou te avisando de antemão. Às vezes vai parecer que você está indo para lugar nenhum. E por que eu sei que isso vai acontecer? Porque isso é comum quando nós trilhamos um caminho que toca a simbólica, que toca a filosofia, que toca a ciência tradicional. Muitas vezes o caminho ele parece confuso, mas lá no final você vai ver que tudo se ajeita. Beleza? Por onde que eu quero começar aqui com você? Eu quero começar mostrando para você, em linhas gerais, o panorama que a gente vai trilhar aqui dentro do Terapia de Resistência. Basicamente, esse aulão é um aulão mais comprido, por isso aulão. Você vai ter... Nós vamos dividir esse momento aqui em 3 partes. A primeira parte nós vamos falar a respeito da ciência tradicional. Então você vai caminhar comigo para poder entender o que é a ciência tradicional, onde que está a origem da psicologia, como que tudo isso surge. Vamos passar aqui nesse momento, nesse primeiro ponto, você vai entender por que nós demos esse nome, o nome desse aulão de Terapia de Resistência. Você vai entender quando, onde e como surgiu a terapia de resistência, que é aquilo que nós vamos trazer aqui, vamos trabalhar aqui. Num segundo momento, nós vamos entrar nas ciências contemporâneas e dando um acento aqui muito específico a Viktor Frankl, que fundamenta o método que eu vou apresentar para você. E nós chegamos ao final da nossa jornada aqui, apresentando para você um método, ou seja, mostrando para você a estrutura sem a qual não é possível que um atendimento se torne eficaz e cujos resultados são duradouros. Então você vai entender o que não pode faltar nos atendimentos. Você vai perceber que a maior parte das ciências contemporâneas tirou uma peça desse quebra-cabeça. Então, aquilo que nós recebemos foi um quebra-cabeça com 66,6% das peças. Ou seja, estava faltando 33,3%. Eu vou trazer essas peças para você ao final do nosso aulão e você vai entender exatamente como que tem que se estruturar um processo de atendimento onde o principal objetivo é ajudar a pessoa a encontrar sentido na vida. Beleza? Então vamos lá, porque a gente tem muito caminho aqui pela frente. Platão, numa certa altura da vida dele, escreveu uma alegoria que ficou muito conhecida, que recebeu o nome de Mito da Caverna. O mito da caverna basicamente é o quê? É uma alegoria.
O que é, Tiago, uma alegoria? Se você pega, por exemplo, o dicionário de filosofia, o dicionário de filosofia do Nicola Abaiano, o que você vai encontrar? Você vai encontrar basicamente a seguinte síntese, que alegorias são verdades permanentes da natureza religiosa ou moral. Verdades permanentes da natureza religiosa ou moral. Uma famosa alegoria ligada à natureza religiosa. Você tem o Gênesis, ou seja, a alegoria que vai contar a respeito da criação do mundo. Ali o que você tem presente? Você tem verdades permanentes que são expressas no formato de uma história. A mesma coisa acontece no mito da caverna, só que ali nós já estamos falando de verdades permanentes de natureza moral. Ou seja, nós estamos falando sobre uma realidade do ser humano, uma realidade onde eu e você precisamos assumir uma postura perante a realidade. Tiago, o que conta basicamente este mito da caverna que está presente ali dentro da obra A República de Platão? O que Platão nos conta no mito da caverna? O mito da caverna é basicamente a história de alguns rapazes, de alguns homens, de alguns sujeitos que cresceram numa caverna. Mas eles não cresceram soltos nessa caverna, eles cresceram acorrentados nesta caverna. A única coisa que eles conheciam da realidade era a sombra que era projetada na parede. Existia uma luz dentro dessa caverna que vinha de uma fogueira. Existia uma fogueira acesa atrás desses homens e a única coisa que eles conheciam da realidade era a sombra projetada na parede. A única coisa. Então, tudo aquilo que se movia do lado de fora da caverna era projetado na parede. E para eles, a realidade não passava de uma projeção em preto e branco, de uma projeção bidimensional, 2 dimensões projetada numa parede. Essa era a realidade. Num determinado dia, um desses homens amanhece, ele acorda, e quando ele olha para baixo, ele percebe que as suas correntes, que os grilhões que o prendiam, estava rompido, estava solto de alguma forma. Naquele exato momento, aquele homem, ele se levanta e ele começa a andar pela caverna. Ele que nunca tinha visto sequer aquela chama ardente da fogueira que queimava atrás deles, ele que sequer tinha olhado para aquilo lá, se vislumbra ao olhar para aquela fogueira. Mas ele não para por aí, ele vai andando, ele vai caminhando por aquela caverna. Enquanto ainda existia um feixe de luz, ele ia caminhando. Até que de repente, aquela luz que vinha da fogueira, ela começa a diminuir, mas uma luz ainda mais intensa começa a brilhar para aquele homem. E ele começa a seguir essa luz. Passo após passo, um frio na barriga, porque ele nunca tinha saído do lugar, ele não sabia sequer o que ele estava fazendo. A única coisa que ele conseguia dizer é que ele estava seguindo uma luz, que era uma luz muito mais intensa do que a luz daquela fogueira que ele tinha visto, e aquela fogueira que tinha iluminado a parede durante a vida inteira dele. E ele foi seguindo essa luz mais forte, até que de repente ele se depara com um portal. Era a entrada da caverna. E naquele momento, 1 milhão de coisas passam pela cabeça daquele homem. Ele precisa decidir se de fato ele coloca o pé para fora daquela caverna em direção àquela luz poderosa, ou ele permanece onde ele está. Algo o toma por dentro e ele de fato decide dar um passo na direção daquele portal e atravessar para o caminho da luz. Quando ele atravessa a entrada da caverna, aquela luz intensa o cega e ele fica durante vários minutos com os olhos fechados, ardendo por conta da intensidade da luz.
Até que aos poucos ele começa a abrir os olhos. Bem aos poucos, abrindo as suas pálpebras, ele começa a perceber o mundo que era muito estranho para ele. O mundo que antes era simplesmente uma figura preta e branca chapada numa parede, de repente toma cores. De repente ganha brilho. As coisas, além de ser coloridas, são coisas que brilham, são coisas iluminadas. Aos poucos ele começa a perceber que a realidade, no fim das contas, ela é tridimensional. Ela não é bidimensional como ele enxergava na parede. De repente ele olha à sua volta e ele vê o mundo que o impressiona pela beleza. Finalmente, ele estava diante da beleza. Aquela luz do sol iluminava as coisas e faziam com que toda a realidade na qual o sol tocava se tornasse uma realidade bela. Ele volta muito animado para dentro da caverna e vai contar aos seus companheiros de prisão o que ele tinha visto. Aqueles sujeitos que tinham crescido na caverna e cuja única realidade que eles conheciam na vida eram figuras preto e branco, bidimensionais, chapadas na parede, eles olham para aquele colega e diz o seguinte: esse cara tá doido. Esse cara tá doido. Como que pode ser verdade algo que eu nunca, nem nos meus melhores sonhos, nem nos meus sonhos mais doidos, eu sonhei? Como que essa verdade, essas palavras desse sujeito pode ser de fato a verdade? E esse sujeito que tinha visto de fato a beleza, tinha visto de fato a verdade, é insistente e busca a todo custo convencer os seus companheiros. Quando seus companheiros percebem que esse amigo que eles tinham, na realidade estava sendo literalmente um pé no saco na vida deles, o que eles decidem fazer? Eles decidem matá-lo. É melhor você silenciar a verdade que incomoda do que encarar tristemente que a história da sua vida, a narrativa da sua vida, a trajetória que você construiu até hoje é uma história falsa. Na realidade, tudo aquilo que você viveu são sombras daquilo que outras pessoas viveram. Tudo aquilo que você viveu é apenas reflexo de uma vida real que foi construída do lado de fora da caverna. Quando nós olhamos para o mito da caverna, ele não conta uma história distante, uma história que não pertence a mim e a você. Muito pelo contrário. O mito da caverna, ele conta precisamente a minha e a sua história. É diante dessa realidade do mito da caverna que nós começamos o Terapia de Resistência. Quando nós olhamos para as histórias antigas, para os mitos do passado, nós não encontramos histórias ultrapassadas, histórias de um povo que não entendia muito bem de ciência, de física, de biologia, de química, e por isso inventavam histórias para poder tragar este mundo, para poder fazer com que o mundo, com que a realidade se tornasse mais palatável. É basicamente essa mentira que nós escutamos na escola, não é verdade? Que o povo antigamente criava a mitologia, que os deuses gregos eles foram criados para poder explicar os fenômenos da natureza que não tinham explicações. A mitologia cristã foi criada para poder explicar aquilo que não tinha explicação. Não é isso que no geral a gente escuta? Que essas histórias, no fim das contas, elas são reflexo da limitação de um povo que não tinha conhecimento científico? Pois é, mas deixa eu te contar uma história. Essa explicação que deram para você foi dada justamente pela ciência contemporânea, que basicamente quis se colocar numa posição aonde ela é capaz de explicar todas as coisas. A gente vai ver na segunda parte do Terapia de Resistência por que isso é falso e por que essa postura de
explicar todas as coisas, que a ciência tem, de ser a explicadora de todas as coisas, na realidade depõe contra a própria ciência. Mas para isso, eu preciso que você entenda a realidade antiga, o mito da caverna, a mitologia grega, a mitologia romana, a mitologia nórdica, mitologia egípcia. Eu quero que você entenda que tudo aquilo que nós temos em termos de mito na antiguidade, elas trazem para a gente uma verdade alegórica. Alegorias são verdades permanentes de natureza ou religiosa ou de natureza moral, ou seja, que dizem respeito à minha vida e à sua vida. Quando nós olhamos para o mundo antigo, sem o preconceito daquilo que geralmente nós bebemos ao longo de todo o período escolar, ao longo muitas vezes do nosso período universitário, nós começamos a perceber o seguinte, que o mundo antigo, ele era um mundo que precisava ser compreendido. É claro que nós não tínhamos todo avanço de conhecimento, nós não tínhamos uma centelha do conhecimento que nós temos hoje em dia a respeito do mundo. Eu e você, nós nascemos no mundo onde nós aprendemos na escola que existem 4 fases da lua. Nós temos uma lua nova, nós temos uma lua crescente, nós temos uma lua cheia e nós temos uma lua minguante. Eu e você, nós nascemos e crescemos no mundo onde os nossos pais ensinam para a gente que existe uma noite e existe um dia. Nós aprendemos na escola que existem 4 estações no ano. Nós temos primavera, nós temos verão, nós temos outono e nós temos inverno. Mas isso que hoje para nós parece ser muito óbvio, não era óbvio há 2.800, há 3.000, 4.000, 5.000 anos atrás. Então isso não era tão óbvio. Qual era o contexto do mundo antigo? Nós vivíamos no mundo, a humanidade vivia no mundo que estava buscando estabilidade. Nós estávamos tentando buscar referenciais que de alguma maneira orientassem a nossa própria vida. Quando nós olhamos, por exemplo, para as estações do ano, nós conseguimos projetar, imagina só você numa época onde a principal fonte de sustento da sua família era a lida, era o trabalho no campo. Você tinha que acordar todos os dias, cedo, você ia lá, tirava leite da vaca, de repente você ia para a roça, tirar o seu sustento ali da roça, plantar, ia plantar milho, está próximo da época das chuvas, então está no momento de plantar o milho. Você ia lá, arava aquela terra, plantava o milho, esperava a chuva cair, esperava com que ela crescesse. Por que você poderia fazer essa previsão na sua vida em termos de trabalho? Por que você poderia dizer que agora já é o tempo de plantar o milho? Agora já é o tempo de colher o milho. Depois que colhe o milho, já é tempo de plantar soja. Por que você poderia fazer isso no campo há milhares de anos atrás? Porque algumas gerações antes de você perceberam que todos os anos existiam 4 estações. Todos os anos. Então você poderia se preparar para o momento da chuva, você poderia se preparar para o momento do frio, você poderia se preparar para o momento da primavera e assim por diante. Ou seja, você poderia se organizar o seu ano inteirinho com base nas 4 estações do ano. Você poderia programar o seu trabalho com base nas 4 estações do ano. Agora pensa comigo. Quantas e quantas gerações precisaram nascer, morrer, para que depois de 60, 100, 200, 300 anos,
alguém pudesse olhar e falar o seguinte: olha, depois de 100, 200, 300 anos, observando todos os anos, nós percebemos que todos os anos nós temos 4 estações. E aí, com base naquilo ali, as gerações seguintes poderiam organizar o seu trabalho, poderiam organizar a sua própria vida. Então nós vivíamos numa época onde nós estávamos buscando um princípio de estabilidade. Eu preciso conhecer o mundo ao meu redor para que eu possa, dentro deste mundo, dentro dessa realidade, organizar a minha vida. Mas olha só, o ser humano, ele não estava buscando apenas conhecer a estabilidade das coisas. Você pega lá os trabalhos e os dias do Hesíodo. Você pega Ilíada e Odisseia de Homero. O que você vai encontrar ali? Você começa a perceber o surgimento de uma psicologia. Agora, o que eu vou buscar conhecer? Agora eu quero conhecer qual é o princípio de estabilidade que faz com que as coisas humanas elas sejam previsíveis de uma certa maneira para mim. Os movimentos humanos eles sejam previsíveis de uma certa maneira. Nesse momento nós vemos o surgimento de uma teogonia. Qual é a teogonia grega? É a história mitológica que nós conhecemos. Nós temos ali o surgimento dos titãs. Você tem ali no começo o mundo como sendo visto como uma grande bola de fogo, como uma grande bola de fogo. De repente a água começa a cair do céu e começa a fazer com que esse fogo ele comece a pegar, a desenvolver um aspecto sólido. Você tem o grande mito da Gaia, depois você tem ali os titãs, e depois você tem o surgimento dos deuses, você tem ali Zeus no Olimpo, juntamente com todos os outros deuses. Você tem a figura de Zeus que combate, que luta contra Cronos. E assim por diante. Você tem várias figuras mitológicas na mitologia grega que não estão ali para poder simplesmente simbolizar ou expressar uma incapacidade do povo antigo. A mitologia grega ela precisa ser encarada como uma verdade, um princípio de estabilidade a respeito do próprio ser humano, a respeito de mim e de você. Quando você olha para a mitologia grega, o que você percebe ali dentro? Você percebe, por exemplo, um deus Cronos. Na mitologia grega, qual que é o papel de Cronos? Cronos, que tem a mesma raiz da nossa palavra cronológico, cronômetro, ou seja, cronos significa tempo. Cronos, que representa o tempo. Cronos ele tem uma postura diante dos seus próprios filhos. Qual que é a postura que Cronos assume diante dos seus próprios filhos? Ele devora os próprios filhos. Então, todas as vezes que um filho novo de Cronos nascia, ele devorava Cronos. O Cronos ele devorava esses filhos. Até que de repente Zeus ele é escondido. E lá pelas tantas, Zeus ele vai para a terra dos Ciclopes, lá ele recebe uma arma que é justamente o raio, até que finalmente Zeus vai travar uma luta contra Cronos, vai aprisionar Cronos e assim por diante. Mas eu quero que você enxergue o seguinte: o que Cronos, por exemplo, representa? Qual era o papel de Cronos dentro da mitologia? Cronos, ele está basicamente na constituição desse mundo. Quando eu olho para Cronos, eu olho para a minha própria vida nesse mundo. E eu percebo que Cronos, ele está presente na minha vida. Cronos é o tempo. E este tempo cronológico que eu vivo nesse mundo, ele é um tempo, ele é um Cronos impiedoso. Quando nós estudamos o pensamento do
famoso médico austríaco Viktor Frankl, ele vai dizer o seguinte, que a única coisa que nos pertence é o nosso passado. E no outro momento ele vai dizer o seguinte, que se você perdeu a oportunidade de viver o sentido da sua vida hoje, já era. Esse sentido você perdeu e você nunca mais vai ter a chance de viver o teu propósito. Esse propósito você nunca mais vai ter a chance de viver. Por quê? Porque Cronos, ele tem essa característica impiedosa. O tempo, ele passa e não volta mais. O tempo, ele devora tudo. O tempo, ele leva as pessoas que nós amamos. O tempo, ele leva a nossa beleza da juventude. O tempo, ele leva a novidade das nossas articulações e começa com o passar do tempo trazendo dor nas costas, trazendo dor nas juntas. Cronos, então, ele vai devorando tudo o que está ao redor da vida neste mundo. Então, de uma certa maneira, a mitologia grega está dizendo para mim e para você que eu preciso orientar a minha vida dentro desta realidade, entre a minha natureza, ou entre a natureza que eu recebi, na qual eu cresci, me desenvolvi, e Cronos. Ou seja, eu preciso traçar a minha vida, eu preciso construir a minha vida dentro de uma realidade temporal. Eu não posso abrir mão do tempo. É no tempo que vai acontecer a minha missão, é no tempo que vai acontecer o sentido da minha vida. Eu vou encontrar o sentido da minha vida no tempo. Essa é a minha realidade. Essa é a realidade da minha vida neste mundo. Mas não é apenas isso. Quando eu olho para dentro de mim, eu percebo que existe uma tendência a buscar as coisas mais elevadas, a buscar agir racionalmente, a pensar antes de agir. E o que eu percebo? Eu percebo que, de uma certa maneira, eu posso conduzir a minha vida, de uma certa maneira, eu posso viver a minha vida aos moldes da razão, sob a influência daquilo que a mitologia vai chamar de Deus Apolo. Então eu posso construir a minha vida pautado nesse espírito apolíneo, pautado pela influência apolínea, pela influência de Apolo. Mas ao mesmo tempo, eu posso pautar a minha vida por uma outra influência. Eu percebo que dentro de mim, eu percebo que eu não ajo sempre de uma maneira racional. Eu não ajo sempre de uma maneira lúcida. Eu não tomo as melhores decisões, as decisões mais pensadas o tempo todo. Às vezes eu ajo pela emoção. E às vezes essa emoção na qual eu estou me pautando, ela está me levando simplesmente a fazer aquilo que é mais gostoso, aquilo que é mais prazeroso. Eu me embriago, eu vou para o sexo desvairado, eu decido dormir o dia inteiro, sem me preocupar com as minhas responsabilidades. Muito pelo contrário, às vezes eu posso até jogar as minhas responsabilidades nas costas de uma outra pessoa. O que nós temos aqui? Nós temos não a influência de Apolo sobre essas atitudes humanas. Eu tenho aqui a influência de Dionísio. Eu tenho uma influência dionisíaca. Quando nós olhamos para a mitologia grega não são historinhas desconectadas com a realidade. Muito pelo contrário. Quando nós olhamos para a mitologia, nós percebemos que ali existe uma ciência. Existe ali uma ciência tradicional, uma ciência simbólica, que vai falar a respeito das realidades humanas mais profundas que nós sempre tivemos ao longo dos séculos, que a humanidade sempre teve. Então nós não podemos entender de psicologia humana, do que acontece dentro da interioridade, dentro do interior de um ser humano, dentro da vida de um ser humano, na vida deste ser humano que está instalado numa Gaia, num Cronos. Eu não posso entender ser humano se eu não entendo essa realidade simbólica do que acontece dentro deste mesmo ser humano.
Então eu preciso ter domínio da ciência tradicional para que eu possa conseguir entender de fato o que é gente. Nós podemos viver a nossa vida de várias maneiras. E nós poderíamos passar aqui horas e mais horas falando a respeito de Cronos, falando a respeito de Gaia, falando a respeito de Apolo, mas esse não é o objetivo. Eu tenho um tempo muito curto aqui com você para poder cobrir o conteúdo que eu preparei aqui. E por isso eu quero avançar um pouco mais com você. E eu quero que você olhe comigo para uma outra realidade. Nós vivemos uma época onde o mundo ele estava buscando estabilidade, ou seja, eu primeiro busco a estabilidade do cosmos, depois eu estou buscando entender o próprio ser humano, eu estou buscando a estabilidade do eu estou buscando referenciais que me ajudem a me compreender, a me entender neste mundo. Então olha só, o esforço que os antigos fizeram é o mesmo esforço que eu e você precisamos fazer todo santo dia. Eu preciso me esforçar para me conhecer, para me dominar, para saber quem eu sou dentro deste mundo, qual é o meu papel dentro deste mundo, qual é o sentido da minha vida. Um pouco mais tarde nós tivemos o surgimento lá por volta do ano 500, 400 a.C., nós vemos o surgimento de dois sujeitos. Um sujeito chamado Hipócrates, que ficou conhecido como o pai da medicina, e um outro sujeito naquela região de Atenas, que ficou conhecido como Sócrates. Por que essas duas figuras elas são importantes para nós? Dentro desse mesmo esforço de tentar conhecer o ser humano e encontrar princípios estáveis que ajudam a compreender o ser humano, nós temos Hipócrates. E quem era esse sujeito chamado Hipócrates? Hipócrates, ele era um homem que havia tomado, de uma certa maneira, a teoria dos 4 elementos de Empédocles e desenvolveu uma teoria que explica basicamente 4 padrões de seres humanos. Ou seja, todos os seres humanos que existiam no mundo, eles poderiam ser explicados de uma certa maneira a partir de 4 tipos diferentes daquilo que ele chamava de temperamentos. Então você tem ali um sujeito que ele sofre uma influência maior da terra. Nós podemos chamar esse sujeito de sujeito melancólico. Nós temos uma outra pessoa que recebe, você percebe que é uma pessoa que ela esquenta, ela pega fogo muito rápido. É uma pessoa que parece que é influenciada pelo fogo. E nós damos a essa pessoa, nós conseguimos enquadrar esta pessoa naquilo que nós chamamos de temperamento colérico. Nós temos um outro sujeito ali que ele é mais calmo. Ele é um sujeito mais calmo. Ele é um sujeito que, quando ele é afetado, ele rapidamente volta para o lugar e encontra o seu eixo novamente. É o sujeito fleumático. E nós temos um outro sujeito que ele é como o ar. Ele é como o ar. Ele está em todos... Ele domina o ambiente, Ele domina um ambiente inteiro. Em alguns momentos você nem o nota, mas na realidade é ele que está alegrando, é ele que está trazendo vida para aquele ambiente inteiro, que é o sujeito que nós chamamos de sanguíneo. Tá? Então, Hipócrates ele desenvolve a sua teoria dos temperamentos, posteriormente Galeno vai aperfeiçoar essa teoria, mas o que está presente ali em Hipócrates? Na teoria dos temperamentos. Nós percebemos que ali é um esforço para que eu possa entender de fato, da mesma forma como eu compreendo as fases da Lua, da mesma forma como eu compreendo as estações do ano, existe um princípio de estabilidade na constituição física do ser humano.
na constituição biológica desse ser humano. Quando nós falamos de temperamentos, nós estamos falando de características do comportamento humano que são herdadas. É claro que os temperamentos, eles não podem ser observados dentro de um laboratório. Quando nós falamos de pesquisas laboratoriais, nós estamos falando do método próprio das ciências contemporâneas. Então, é preciso que você olhe, por exemplo, para a teoria dos temperamentos com o olhar de ciência tradicional. É uma ciência simbólica que exige de mim uma percepção, um olhar para a realidade. Então, eu olho para aquela pessoa, para aquela criança de 7, 8, 9 anos de idade, e eu começo a perceber que ela tem alguns traços ali que se conectam muito com o ar, com o fogo, com a terra. Em um outro cenário, nós temos um sujeito chamado Sócrates, que pela primeira vez na história do mundo, ele cria um conceito que em grego é psiché, nós podemos traduzir como psique, nós geralmente usamos a palavra psique ou psique, mas a tradução correta dessa palavra psiché é alma. Sócrates, ele percebe que existe no ser humano uma realidade exterior, uma realidade material, que é precisamente aquilo que Sócrates vai chamar de soma, o corpo, mas existe também uma realidade que é imaterial, uma realidade que é interior. Nós temos uma realidade exterior, corporal, e nós temos uma realidade interior, que é exatamente aquilo que Sócrates vai chamar de alma. É claro que com o passar dos tempos, nós vamos ter um aprofundamento no que seria essa alma. Se você pega depois a obra de Aristóteles, De Anima, você vai ver ali a diferenciação que é feita da alma. Nós temos uma alma que tende mais às realidades mais elevadas e nós temos uma alma que tende às realidades mais materiais. Você vai ler a obra de Platão, você vai encontrar mais ou menos essa mesma realidade. Em alguns momentos você vai ver que essa alma ela será dividida em psique e depois espírito. É isso que nós vamos encontrar, por exemplo, na ciência contemporânea de Viktor Frankl. Essa mesma alma de Sócrates dividida em duas realidades, uma realidade psíquica e uma realidade espiritual. Então, isso tudo a gente vai entender aqui. A ideia é que você entenda tudo isso ao longo dessa aula. Mas o que eu quero que você perceba até agora, até este exato momento da nossa jornada aqui dentro do Terapia de Resistência? Que todo o esforço que nós tivemos na antiguidade, um esforço que demorou séculos, um esforço que demorou milênios, foi um esforço de encontrar uma ordem no mundo. Uma ordem no mundo. A palavra ordem em grego significa logos. Logos. A mesma palavra logos que vai dar origem ao termo logoterapia. Então, quando nós falamos sobre as coisas elas terem uma ordem, quando nós falamos que nós estamos buscando um princípio de estabilidade para que eu possa me entender, para que eu possa entender o mundo, para que eu possa governar a minha vida dentro deste mundo, eu estou falando que toda a realidade, seja ela vivida no exterior, no mundo, seja ela vivida dentro de nós, na minha interioridade, na sua interioridade, toda essa realidade ela é regida por um logos. Existe uma ordem em tudo. E o que eu preciso fazer, o esforço que eu preciso fazer é encontrar essa ordem. O esforço da ciência tradicional, ele vai ser um esforço para poder encontrar a ordem das coisas, para encontrar o logos das coisas. Graças ao esforço tanto da mitologia grega quanto da filosofia grega clássica, nós conseguimos entender muita coisa a respeito do ser humano. Quando nós alinhamos, por exemplo, a tradição judaico-cristã, juntamente com a tradição clássica grega, juntamente com a tradição romana, aí você tem os princípios, os fundamentos de tudo aquilo que compõe a nossa vida nos dias de hoje.
Se você quiser um manual a respeito da vida humana, você vai encontrar este manual, por exemplo, em Ética Nicômaco de Aristóteles. Tiago, como que eu devo governar a minha vida? Como que eu devo conduzir a minha vida? Está tudo lá em Ética Nicômaco. Se tu pega lá Ética Nicômaco de Aristóteles, você já vê ali em Aristóteles presente o que é preciso viver, ser vivido, para que você chegue àquilo que Aristóteles definia como felicidade. Felicidade. Como que o ser humano alcança a felicidade? Ali está no manual Ética Nicômaco. Como que o ser humano encontra o sentido da vida? Está ali em Ética Nicômaco. Então, tudo aquilo que nós formos estudar da tradição grega para frente é o desenvolvimento basicamente daquilo que Sócrates, Platão e Aristóteles já tinham definido. Tiago, até hoje? Sim, até hoje, tudo aquilo que nós estudamos foi um desenvolvimento daquele, e principalmente Aristóteles, tá? Porque Aristóteles, nós temos muitos escritos dele. Aristóteles, ele escrevia todas as suas aulas, esses escritos eles ficaram registrados. Nós temos obras, por exemplo, importantíssimas para o método científico, né? Foi inclusive a base que a ciência moderna usou para poder elaborar o seu método científico, que é o órgão, né? Essa é uma obra, uma referência de lógica. Nós temos a obra metafísica, nós temos De Anima, nós temos Ética Nicômaco, nós temos ali Aristóteles definindo os princípios da biologia das espécies, criando sua taxonomia. Eu preciso que você entenda que este ser humano que surgiu há milhares de anos atrás, esse ser humano ele precisava ser entendido, não apenas na sua realidade interior, mas também na sua relação com as coisas que estavam fora. Aqui nós chegamos àquela famosa frase de Ortega y Gasset: eu sou eu e as minhas circunstâncias. Não existe ser humano sem estar instalado na sua realidade, e não existe ser humano que consegue viver uma vida com sentido completamente alheio, completamente alienado à realidade que o circunda, na realidade que o envolve. Então, se você quiser aprender como ajudar uma pessoa a encontrar o sentido da vida, comece por situar essa pessoa dentro do chão da sua própria realidade. A gente vai entender um pouco mais como que isso se desenvolve na prática, Como que nós fazemos isso numa realidade de atendimento. Mas aquilo que nós fizemos até agora foi entender como que surge, basicamente, esse estudo do ser humano, esse entender, esse lançar um olhar para a psicologia humana. O que é esse ser humano? Como que esse ser humano reage? Como que esse ser humano age? Como que esse ser humano toma suas próprias decisões? Qual é o papel deste ser humano no mundo? E nós chegamos a uma época como a época da patrística. Terminamos aqui a Antiguidade, começamos ali iniciozinho da Idade Média. Nós encontramos uns sujeitos que, tomados por um ardor cristão, buscando viver a fé cristã na sua radicalidade, na radicalidade do Evangelho, decidem abandonar tudo, toda a sua vida e viver no deserto. Decidem viver no deserto. Como João Batista, foram se vestir de pele de carneiro, comer gafanhotos no deserto. E esses sujeitos que estão ali vivendo no deserto, eles descobrem uma realidade. Nós temos diversos manuscritos desses sujeitos, Santo Antão, Evagrio de Pôntico e assim por diante. Nós encontramos ali uma nova realidade. Essas pessoas que foram viver no deserto, eles tiveram que lutar contra os demônios. E quando, no relato desses patrísticos, você percebe que eles estão lutando contra os demônios, basicamente, ao qual eles estão se referindo é basicamente aquilo que nós comumente chamamos hoje de vícios.
O sujeito vai lá para o deserto e começa a perceber o seguinte: opa, eu estou sentindo inveja daquelas pessoas, né, daqueles meus amigos que estão ali dormindo em seus colchões macios no dia de hoje. Enquanto eu estou aqui deitado em cima de uma esteira feita de palha no meio desse deserto. Eu estava, né, aqui no deserto, fazendo meu artesanato para poder vender, e de repente eu vi ali a menina que eu sempre cortejei, a menina que eu sempre gostei, casada com outro. E naquele exato momento eu sinto nascer dentro de mim uma espécie de incômodo, aquilo que posteriormente foi definido como ciúme. Eu percebo que aquele sujeito que passa ali todos os dias, às 6 horas da manhã, ele me incomoda. Eu estou ali no momento de me conectar com Deus, de fazer a minha prece, de fazer a minha oração a Deus, e ele passa ali fazendo barulho, tocando aquele sino. Aquilo me incomoda bastante. Eu poderia voar no pescoço daquele sujeito. Aqueles homens que estavam vivendo no deserto, os famosos patrísticos ou padres do deserto, eles começaram a descrever então uma realidade que acontecia dentro de cada um de nós, que era justamente a realidade das paixões, a realidade dos vícios. Muitas vezes aquilo que nós sentimos, eles podem ser categorizados. Quando você pega, por exemplo, a lista dos 7 pecados capitais, o que é uma lista dos 7 pecados capitais? Você pega ali a famosa obra de Dante Alighieri, você tem um inferno para cada um daqueles pecados. O que você tem ali? Você tem a inveja, você tem a luxúria, você tem a cobiça, a avareza. Então você tem ali vários pecados capitais que estão presentes nos sujeitos XYZ. Não. São realidades, são pecados capitais, são realidades, são paixões que de repente nos tomam e que me fazem, fazem a mim e a você, nós sermos indignos, nós sermos menores do que nós poderíamos ser. São realidades, são vícios que ofuscam a minha e a tua visão. A gente não enxerga direito, a gente não consegue tomar uma decisão clara, nós não conseguimos tomar uma decisão cristã, ou não conseguimos tomar uma decisão apolínea, quando estes pecados capitais, quando este espírito dionisíaco, de uma certa maneira, nos toma. E nos toma por quê? Porque um mente maligno vai e de repente toma posse de todo o meu corpo, de toda a minha mente. Não. Essas realidades, elas tomam conta de você porque assim é que você é. Existem duas realidades dentro de você. Existem 2 lobos dentro de você. Existem 2 cães dentro de você. Santo Agostinho ele usa essa analogia. Qual é o cão que vai crescer mais dentro de você? Aquele que você alimentar mais. Este conflito que os gregos falavam para nós, o apolíneo, o dionisíaco, é toda essa realidade simbólica retratada na mitologia grega. Toda essa realidade dos pecados capitais, da simbólica, da patrística, elas mostram para mim e para você que existe uma realidade interior que é muito mais profunda do que simplesmente eu entender de psicoses, de distúrbios, de dificuldades cognitivas, de uma visão adoecida da realidade, uma visão adoecida do meu próprio ego, de quem eu sou. Existe a realidade que eu e você nós enfrentamos todos os dias, é esta luta entre o apolíneo e o dionisíaco, entre as virtudes cardeais e os pecados capitais.
Essa realidade, ela foi compreendida e assimilada ao longo de milhares e milhares e milhares de anos. Existe uma realidade interior dentro de mim, existe uma tendência dentro de mim que quer me levar para a luz, que quer me levar para a luz, que quer me levar para fora da caverna. A vida fora da caverna é uma vida mais bela do que uma vida fria e escura dentro da caverna. Mas exige um esforço. É claro que viver no mundo, é claro que viver na realidade não é fácil, não é simples, mas esse é o caminho que Platão, lá na sua alegoria da caverna, tinha traçado para nós. Qual é o caminho correto? Qual é o caminho certo da vida de qualquer pessoa? É ela ser iluminada pela luz do sentido, ela ser iluminada pela luz da verdade e a partir dali ela seguir essa luz, ela pautar a sua vida debaixo dessa luz. Não é uma vida que vale a pena, uma vida digna, uma vida que pode ser contada como sua, ela precisa ser vivida fora da caverna. Não existe uma vida pessoal vivida dentro da caverna. Dentro da caverna, a única coisa que você consegue enxergar são as sombras da vida de outras pessoas. A vida daquelas pessoas está acontecendo fora da caverna. São pessoas que estão assumindo a sua própria vida, assumindo a sua própria personalidade e vivendo a sua vida do lado de fora da caverna. E aquilo que nós fazemos dentro de uma realidade de atendimento é levar essa pessoa que está achando que a sua vida ela é simplesmente uma cópia imperfeita da vida de uma outra pessoa, de que a vida dela tem que ser simplesmente assistir a vida de outra pessoa. Nós, dentro de uma realidade de atendimento, nós ajudamos essa pessoa a assumir as rédeas da sua própria vida, a ter domínio sobre a sua própria personalidade e conduzir a sua vida a partir do eixo narrativo da sua própria história. Ler a sua própria vida, ler a sua própria história a partir de um eixo chamado logos, a partir de um eixo chamado sentido. A palavra logos em grego significa ordem, significa palavra, mas também significa sentido. Então, aquilo que nós vamos começar a partir do segundo momento da nossa aula, do nosso aulão, isso vai ficar mais claro para você, que todo processo que a gente for construir, todo atendimento que nós formos fazer, ele vai ser pautado nessa ordem. Quando nós falamos que a terapia de resistência, ele recebe esse nome, terapia de resistência, o que nós estamos falando? Nós estamos olhando para a ciência tradicional, para a herança clássica da terapia. Lembra dos padres do deserto? Eles desenvolveram aquilo que eles chamaram de terapeia. A palavra terapeia em grego significa terapia, né? Significa cuidado. É o cuidado, só que eles desenvolveram um tipo muito específico de terapeia. Não era a terapeia de Hipócrates, lá na Grécia Antiga, que era a terapia do corpo, é aquilo que nós conhecemos como medicina. Aqueles padres do deserto, eles desenvolveram uma terapeia da alma, uma terapeia do interior. Não era o exterior, não era a soma, não era o corpo, era uma terapia daquilo que acontecia dentro de nós. Como que nós podemos ordenar todas essas realidades bagunçadas dentro de nós? Como que nós podemos colocar ordem nesse caos interior que eu e você muitas vezes vivemos aqui dentro? Como que eu posso ajudar uma pessoa a encontrar a ordem no meio desse caos interior que ela está vivendo? E aqui os padres da igreja, né, os patrísticos, eles não estão falando de doenças psicológicas, gente. O mundo chegou, a humanidade chegou até há 145 anos atrás, 150 anos atrás, sem sequer definir uma única psicopatia, ou sem definir uma única psicopatologia, sem nenhuma doença psicológica definida. Por quê?
Porque a maior parte da humanidade não está sofrendo problemas de saúde psicológica. A maior parte da humanidade sofre todos os dias com problemas existenciais. E de uma certa maneira, a maior parte da humanidade precisa de um analista. O que é um analista? É alguém que domina uma técnica, domina um método, uma arte que é espelhada nessa ciência tradicional dos atendimentos, e que de alguma forma esse analista, esse mestre dos nossos dias de hoje, esse analista existencial, esse mestre dos dias de hoje, ele consegue ajudar essa pessoa a ter uma direção na sua própria vida e a colocar em ordem esse caos interior, essa turbulência interior que ela tem vivido. E o mais importante de tudo, encontrar o eixo narrativo da sua própria vida, da sua própria história. Não morrer como idiota, não morrer como um bobo. Ao fim da vida, eu olhar para mim mesmo, olhar para tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu construí, e eu ter que reconhecer que eu não construí absolutamente nada, que eu não fui nada para ninguém, que eu vivi uma vida de fantasias, que eu vivi uma vida pautada por ideais coletivos, que eu vivi a minha vida imitando uma outra pessoa. Então, o esforço que nós faremos a partir da nossa segunda parte desse nosso aulão vai ser justamente entender como eu consigo ajudar essa pessoa a encontrar o eixo narrativo da sua própria vida no sentido da vida dela. Como que eu posso ajudar essa pessoa a colocar ordem no caos interior a partir do sentido da vida dela? Então, todos os atendimentos, aquilo que eu vou trazer para você, vai ser como que se estrutura um método centrado no logos, centrado no sentido da vida.